Um fio de cabelo. Um fiozinho de cabelo pode embasar uma pesquisa científica completa. Um fio de cabelo pode conter informação suficiente para explicar alguns aspectos, explicar como é que está a natureza em uma região inteira. Alguns fios de cabelo, juntos, podem comprovar situações de devastação ambiental. Um chumaço de fios de cabelo de pessoas de determinada região pode dar pistas, por exemplo, sobre as doenças que afetam uma população. Pode indicar adoecimento das pessoas ou da terra. A gente começa o episódio de hoje falando de fios de cabelo, porque alguns fios coletados em diferentes regiões amazônicas têm muito a dizer sobre os conflitos, sobre as aflições que pairam em alguns cantos de floresta. Ao longo dos últimos 8 anos, vários pesquisadores analisaram fios de cabelo de pessoas que moram nas margens dos rios amazônicos, que vivem dentro de territórios indígenas ou em outros cantos de floresta, isolados, de mata fechada. E a análise dos fios de cabelo de diferentes populações amazônicas tem acendido um alerta. Tem comprovado uma realidade que, ainda que seja pouco falada, aflige agora várias pessoas na Amazônia. Principalmente as mulheres. Bem-vinda, bem-vindo. Esse é o 7º episódio do Amazônia Sem Lei. Nessa série, a gente mergulha em investigações jornalísticas que ajudam a explicar o que está em jogo na Amazônia, agora. Assuntos urgentes, mas que acabam sumindo nas manchetes por aí. Opa, tudo bom? Esse episódio começa no interior do Amapá, lá na ponta norte do nosso país, onde tem um pequeno vilarejo encravado no meio da floresta amazônica. A mais ou menos 100 quilômetros da capital Macapá, fica o município de Porto Grande. É uma cidadezinha pequena, onde vivem cerca de 20 mil pessoas. Na área rural desse município, que é basicamente forrado por floresta, tem vários bairros afastados. O repórter Jepson Martins foi até um desses pequenos bairros, o vilarejo Vila Nova. A comunidade ela é de difícil acesso. Eu não sei se posso dizer que ela é muito distante, mas o acesso é bem difícil. Esse é o Jepson, ele foi até a comunidade Vila Nova por causa de uns fios de cabelo. No ano passado, em 2021, foi publicada uma pesquisa que identificou uma substância altamente tóxica nos cabelos das mulheres de Vila Nova. Essa substância era o mercúrio. Mas espera aí, antes da gente falar de contaminação, vamos entender o que é essa comunidade rural. A Vila Nova fica encravada na floresta. É uma vilazinha com basicamente uma rua principal, rodeada de pequenas casas e de grandes buracos, vossorocas. Você olha para o lado, você vê duas coisas. Você vê muitas árvores ainda, porque a gente está falando do centro da selva amazônica. E você vê também relevos muito característicos da atividade de garimpo. Grandes escavações. A Vila Nova é toda cercada por buracos e poças de rejeitos deixadas pelo garimpo. Ali no quintal das casas mesmo, ficam os buracos de onde se tira a terra para procurar ouro. A comunidade do Vila Nova, ela é totalmente dependente da atividade de garimpo. Ela é uma região construída ao redor de uma área de garimpo. A gente pode dizer que a comunidade foi construída na área de garimpo, e não o garimpo foi construído na comunidade. Na comunidade, a estrutura que existe é aquela necessária para o garimpo e só. Além das escavações e das casas das famílias, ali tem um mercadinho com poucos produtos, um bar, um pequeno restaurante. O acesso à internet é difícil e pouquíssimos moradores conseguem se conectar. No posto de saúde da comunidade, trabalha só uma técnica de enfermagem. E na escola, não trabalha ninguém, há anos. Não tem professor. E além disso, você vê um cenário de uma terra um quanto sem lei. Logo que eu fui chegando também, uma pessoa da comunidade passou perto de mim e eu fui perguntando, o que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso aqui. E ela me apontou para um barraco e ela falou, olha, aqui é o cabaré. Eu falei, cabaré? Ela falou, aqui é o cabaré. Eu, cabaré mesmo? Ela falou, não, aqui é algumas meninas da comunidade, elas vêm até aqui, enfim, é a prostituição em si, né? E acontece aí dentro. Eu perguntei se ela sabia as idades das garotas. Ela falou, olha, varia de todas as idades. Não tem muito essa de maior de idade, menor de idade por aqui.
Lá a vida gira totalmente em torno da extração legal ou clandestina de preciosidades da terra. É o trabalho nos garimpos que garante sustento básico das cerca de 1.000 pessoas que vivem no Vila Nova. Então, quem não trabalha na área de garimpo de forma direta ou indireta, trabalha numa mineradora que fica próxima à região, com serviço de limpeza, serviço de cozinha. Então, quem não trabalha no garimpo artesanal, trabalha indiretamente no garimpo industrial. Para você entender, os garimpos da Vila Nova são mais parecidos com um modelo artesanal de garimpagem. Isso significa que, por lá, o garimpo não conta com uma estrutura profissionalizada de pessoal, estudos de viabilidade ambiental ou cuidado com os rejeitos. As pessoas da Vila Nova trabalham durante o dia nos buracos, remexendo a terra às vezes com a ajuda de máquinas, mas às vezes no braço mesmo. A maioria que garimpa por lá aprendeu o ofício ainda jovem dentro de casa, com o pai ou com avós. Garimpar, aliás, é profissão passada de pai para filho, em várias dessas áreas rurais no norte do país. É uma forma de sustento que atravessa as gerações. Fala garimpar, não, a pessoa acha que tem muito dinheiro, tem muito ouro. Não tem. Aqui a gente só tá aqui mesmo para conseguir o básico para viver. Essa é uma mulher que vive em Vila Nova, que conversou com a pública, mas pediu para não se identificar. Já já a gente explica o porquê que ela pediu para ficar em anonimato. Ela conta sobre uma realidade bem conhecida da maioria dos cerca de 300 a 500 mil pessoas que tiram sustento do garimpo no Brasil. A atividade é precária e mal dá conta de cobrir as despesas da família. Na comunidade, a procura diária por ouro rende uma média de R$200 a R$500 por semana, não mais do que isso. O Jepson, quando foi até lá, pôde perceber que o trabalho no garimpo, passado de pai para filho, não vem de uma escolha exatamente. A maioria das pessoas contou para ele que trabalha no garimpo porque é o que tem, o que sabe fazer. Na Vila Nova, grande parte da população não concluiu o ensino fundamental. Você vai conversando lá com o pessoal da comunidade, eles vão dizendo, a gente já perdeu tal pessoa nessa região. Olha, o filho de tal pessoa, o tio de fulano morreu também com a queda de uma barragem. Isso é muito comum. Acidentes são muito comuns, mortes são muito comuns naquela região. Mas é algo tão comum que acabou virando algo natural. Como é algo que faz parte da renda familiar, então os acidentes e as mortes na região de garimpo, eles acabam sendo uma consequência natural de uma atividade de risco. Esse contexto ajuda a gente a imaginar por que viver em Vila Nova é sinônimo de viver do garimpo. E por que, mesmo que o garimpo seja uma profissão de risco, com perigos a curto e longo prazo, muita gente segue caçando ouro. É raro ter uma família de garimpeiros que não carrega as lembranças de alguém que se acidentou no trabalho. Mas além das cicatrizes no corpo e às vezes da saudade de alguém que se foi em um acidente, o garimpo deixa outras marcas, menos visíveis, nas pessoas, nas águas. Hoje sabe-se que o garimpo está contaminando os rios amazônicos, os peixes e, por consequência, as pessoas que se alimentam de pescados dos rios contaminados. A contaminação é causada pelo mercúrio, um metal altamente tóxico que é utilizado nos garimpos em geral, Amazônia dentro. O mercúrio é a principal ferramenta usada para juntar o ouro e separar ele de outros materiais que são encontrados ali, misturados na terra, na água. O mercúrio envenena os rios e ameaça a saúde de toda a população amazônica. Dependendo do nível de contaminação, pode levar até a morte. O mercúrio tem a venda controlada no Brasil, mas toneladas chegam ilegalmente aos garimpos todos os anos. Não existe exatamente controle oficial sobre a quantidade de mercúrio usada no Brasil, mas ambientalistas estimam que para cada grama de ouro tirado, pelo menos 1,3 grama de mercúrio é utilizada. Ou seja, para cada tantinho de ouro, um tantinho a mais de mercúrio. Isso em todo o garimpo e de forma contínua. A questão é que os resíduos desse mercúrio vão parar no ar e nas águas, em seguida. No garimpo Vila Nova usa-se mercúrio e agora já se sabe que o metal está dentro do organismo das pessoas. A contaminação foi comprovada. E é por isso que nosso repórter foi até lá. Em junho de 2021, foi publicado um estudo que analisa a exposição de mulheres ao mercúrio em 4 regiões da América Latina.
No Brasil, a pesquisa foi conduzida pelas organizações International Polluant Elimination Network e Biodiversity Research Institute, com o apoio do IEPE, o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena. Aconteceu essa pesquisa nos entornos da comunidade Vila Nova. Foram coletadas amostras de fios de cabelo de 34 mulheres que tinham entre 18 e 44 anos, ou seja, que estavam na idade fértil. Pelo que eu conversei com os pesquisadores, eles já tinham conhecimento prévio sobre como acontecia a atividade de garimpo naquela região. Quando eles foram contactados pelas organizações internacionais que realizam esse estudo para que eles pudessem fazer essa coleta de amostras, eles já tinham como foco essa região. Os fios de cabelo indicaram a presença de mercúrio no corpo das mulheres. Em 58% dos casos analisados, foi identificado um nível de contaminação acima do que é considerado seguro. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, ter mais mercúrio do que o nível seguro no corpo, como está acontecendo lá em Vila Nova, pode gerar risco para fetos e bebês. Mas a pesquisa também identificou que em 66% das amostras de cabelo coletadas havia um nível de mercúrio alarmante, o que significa uma contaminação que pode gerar doenças em pessoas adultas. O que os especialistas dizem é que, por se tratar de um tóxico, né, de nível elevado, não existe um nível digamos, seguro de contaminação. Então, qualquer nível de mercúrio no organismo é uma contaminação que tem uma preocupação, né? Esse é o Décio Iocota, coordenador de gestão da informação do IEPE. O conjunto de pesquisas tem mostrado durante o tempo que, em média, acima de um certo nível de contaminação, você começa a ver problemas de saúde grave. O mercúrio está associado a problemas neurológicos no sistema nervoso central. Em níveis pequenos, pode causar problemas não tão graves, como tontura, falta de concentração, de memória. Mas em níveis altos, afeta os movimentos do corpo e a capacidade de fala. As consequências da contaminação vêm sendo estudadas no Brasil e no mundo e já tem um consenso científico há anos sobre os prejuízos à saúde causadas pelo metal. Mas em Vila Nova, a contaminação por mercúrio vem junto com outro problema: a dificuldade de acessar a informação. Por lá, as pessoas não sabem exatamente quais são as consequências da contaminação por mercúrio. Existe uma preocupação com a saúde, mas é uma preocupação difusa, porque a população não sabe nem como se proteger, como evitar o contato com o mercúrio. O receio ele é muito presente, mas para a gente falar do receio, a gente precisa voltar ao ponto da realidade socioeconômica da região. Como a realidade da região é muito precária, então os receios com a saúde eles são muito presentes, mas acabam sendo deixados de lado porque há uma preocupação muito maior com o básico, com a alimentação. A comunidade não quer passar fome. Conversando com mulheres, principalmente com mães, na verdade, boa parte das mulheres com quem eu conversei são mães. Elas têm um certo receio com a saúde. Só que esse receio, ele é construído por meio de boatos. Não sei se é verdade, né? Porque aqui falam muitas coisas, só que algumas são verdade. Há umas 3 semanas atrás, teve um dos que trabalhava aqui desde também de quando praticamente nasceram, Denivaldo, não sei se tu soube, ele disse que parou para o hospital porque ele estava com tuberculose e azogue no sangue, é o mercúrio, né? Estava infectado de mercúrio. E aí já várias mulheres também já apresentaram esse negócio de azogue também, questão de estar na pele, cabelo, essas coisas. Então o que chega por lá? Chega boato, existe contaminação por azogue, lá eles chamam o mercúrio por esse outro nome, né? Azogue. Então, e aí? Aí se acontece alguma coisa, nossa, a pessoa foi parar no hospital. Por que foi? Foi por azogue. Então, acontece tendo uma preocupação e um certo desespero e muitas dúvidas, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo na região. Não tem um trabalho de informação para que aquela comunidade entenda o que está acontecendo na própria realidade dela. E aí você vai conversando com
com as mães, com as mulheres, a gente encontra dúvidas e mais dúvidas. E além disso, muitas mulheres acabam convivendo com muitas fake news, né? Acaba tendo muitos boatos, e esses boatos vão crescendo, se modificando, até chegar a essas casas, e essas mulheres ficam, enfim, sem saber o que fazer. A dificuldade de acessar informações precisas sobre os efeitos do mercúrio no Vila Nova tem relação com as próprias características da atividade de garimpo, que é em si clandestina, feita longe da legalidade e por pessoas que não tiveram oportunidade de formação profissional. Garimpos como esse de Vila Nova funcionam, a grosso modo, nas margens da lei. Então, sobre essa comunidade paira um clima tenso, fechado em relação a tudo que vem de fora. É por isso que as entrevistadas pediram para não serem identificadas. Elas têm medo de sofrer represálias vindas dos chefes do garimpo. E até por isso, por exemplo, que é difícil para profissionais de saúde de fora ou pesquisadores adentrarem a comunidade, conversarem com as pessoas. Muitas vezes, pesquisadores são vistos como uma ameaça, como alguém que pode atrapalhar a atividade que acaba pondo comida na mesa das famílias já vulnerabilizadas. Essa característica fechada da comunidade afetou inclusive a própria pesquisa sobre a contaminação feita com os fios de cabelo. As pesquisadoras só conseguiram fazer metade do trabalho que tinham planejado para fazer na Vila Nova. Elas tiveram que interromper a pesquisa na metade, porque foram ameaçadas. Durante o período de coleta, a gente ia trabalhar 2 dias de coleta para atender a grande parte das mulheres que se voluntariaram para a pesquisa. No primeiro dia, a gente conseguiu coletar algumas amostras, né? Mas como estava anoitecendo, nós tínhamos que sair dessa vila. E para acessar Pedra Branca, onde o município que a gente estava alojado, a gente tinha que passar por um ramal. E ele era meio dificultoso de trafegar à noite. Essa é a Renata Ferreira, uma das biólogas que conduziu a pesquisa. Ela conta que depois do primeiro dia de coleta no Vila Nova, se despediu das mulheres, explicou que voltaria no dia seguinte para pegar mais amostras de cabelo, e aí pegou a estrada, rumo ao hotel onde ela estava hospedada. E aí a gente foi abastecer em Pedra Branca da Amapari o carro, e aí a pessoa que estava lá informou a gente que seria melhor a gente não entrar mais no garimpo. Eu perguntei por que não, aí ele disse, vai ter um recado para vocês na estrada, né? Então nós continuamos na estrada, chegamos até esse ponto e vimos uma L200 que estava queimando. E aí até ele disse, né, pode acontecer com você o que aconteceu com aquele outro carro. E aí a gente tomou a decisão, eu e a outra pesquisadora, de não entrar, já que a gente já tinha recebido esse recado, né? As pesquisadoras voltaram com o que tinham, fizeram as análises dos fios de cabelo, mas não puderam voltar na comunidade para compartilhar os resultados do estudo até hoje. Mas acontece que o problema de contaminação por garimpo não ocorre só lá na comunidade amapaense. A contaminação atinge várias regiões e rios amazônicos há anos. Líder de associação indígena denuncia que rios de Roraima, usados pela comunidade Yanomami para consumo e banho, estão contaminados por mercúrio devido ao garimpo ilegal. 4 rios que cortam a região estão contaminados com mercúrio. Acontece que outras pesquisas, feitas também com fios de cabelo, identificaram níveis graves de mercúrio em comunidades indígenas Munduruku e Yanomami. Desde 1990, a Fiocruz faz estudos sobre a contaminação de mercúrio na região amazônica. E aí, a gente foi conversar com Paulo Basto, que é um pesquisador da Fiocruz que participou de vários desses estudos. Em 2014, para atender a um pedido de ajuda feito por Davi Copenaua, presidente da Rutucara, Associação Yanomami, a Fiocruz elaborou um projeto de pesquisa para avaliar a exposição ambiental ao mercúrio proveniente de atividade garimpeira de ouro na terra indígena Yanomami. A pesquisa foi realizada em 19 aldeias das regiões de Papiú, às margens do rio Mucajaí, e de Huaycás, às margens do rio Urariquera, no estado de Roraima, e incluiu 239 participantes. Os índices de contaminação mais elevados foram observados nas aldeias mais próximas às atividades ilegais de mineração e atingiu sobretudo mulheres e crianças. 19 aldeias Yanomamis próximas a garimpos foram pesquisadas e 92% dos índios apresentaram altos índices de contaminação. Quem mais sai perdendo é a população local.
seja de indígenas, seja de ribeirinhos, quilombolas, ou seja, populações que já são vulneráveis. O trabalho teve grande repercussão na mídia e nas redes sociais, e a partir da divulgação dessa pesquisa, o alerta para a contaminação de mercúrio começou a preocupar outros povos indígenas amazônicos. Pouco tempo depois, a Associação Indígena Pariri, que representa o povo Munduruku, que vive na região do Médio Rio Tapajós, no sudoeste do estado do Pará, enviou uma carta à Fiocruz, pedindo ajuda para entender a extensão e a dimensão do impacto provocado pela presença de atividades ilegais de garimpo de ouro no seu território. Ao final do trabalho de campo, visitamos 35 domicílios nas aldeias estudadas e avaliamos um total de 200 participantes, adultos e crianças. Podemos dizer que a contaminação por mercúrio afetou toda a população de estudo. Eu destacaria o caso de uma menina de apenas 11 meses de idade, na qual foi detectado um nível de mercúrio de 11,9 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo analisado. Esse limite é, ao menos, 3 vezes superior ao limite de segurança estabelecido neste estudo. Além do elevado nível de mercúrio, esta menina apresentava-se com anemia, desnutrição e com alterações no padrão de linguagem e no componente motor fino do teste de neurodesenvolvimento infantil. Nós soubemos que essa criança veio a óbito alguns meses após a passagem de nossa equipe pela comunidade. Infelizmente, nós não tivemos acesso a dados complementares, tampouco ao atestado de óbito, para confirmar se o óbito foi associado à contaminação por mercúrio. Além das pesquisas realizadas pela Fiocruz, outras instituições e pesquisadores se debruçaram sobre o perigo do mercúrio na Amazônia. Levantamentos e análises clínicas identificaram, por exemplo, maior dificuldade de falar e de fazer movimentos com as mãos dentre crianças indígenas submetidas a níveis altos de mercúrio. Abortos espontâneos e sensação de mal-estar também são comuns em algumas comunidades mais expostas a rios contaminados. Apesar dos alertas trazidos pela ciência e dos apelos de lideranças indígenas, o garimpo segue despejando mercúrio no ambiente amazônico. E além da substância tóxica, segue deixando um rastro de desmatamento e devastação ambiental. Entre 2017 e 2019, as atividades de extração ilegal destruíram e ocuparam mais de 3 mil hectares das terras indígenas Munduruku. E desde que Bolsonaro assumiu a presidência, em janeiro de 2019, a área destruída pela mineração ilegal dentro do território Munduruku cresceu 363%. Isso segundo o Instituto Socioambiental, o ISA. O conflito entre garimpeiros, indígenas e pesquisadores tem passado também pelos braços do Estado. No final de 2021, o Paulo Basta e a equipe de pesquisa da Fiocruz foram impedidos de continuar a investigar a contaminação do garimpo no território Yanomami. Nosso grupo de pesquisa sofreu uma represália por parte da presidência da FUNAI, quando, no final de novembro de 2021, nós solicitamos autorização para ingresso na terra indígena Yanomami para aplicar o mesmo protocolo de pesquisa aqui apresentado. Para nossa surpresa, a despeito da crise sanitária, ambiental e humanitária experimentada pelos Yanomami nos últimos tempos, a FUNAI proibiu a entrada de nossa equipe na terra Yanomami. Se a FUNAI não tivesse proibido a entrada dos pesquisadores, a pesquisa teria começado e avançado ainda em dezembro do ano passado. Agora, a equipe da Fiocruz se prepara para ingressar com uma ação na justiça para reverter o impedimento e conseguir realizar o trabalho de pesquisa na terra indígena. Esse foi o 7º episódio do Amazônia Sem Lei. Espera só um pouquinho, que antes da gente fechar, queria falar de um caso aqui. O Cássio Beda era um ambientalista que trabalhava em Rondônia, no Instituto Socioambiental, junto às comunidades ribeirinhas. Ele foi uma vítima fatal da contaminação por mercúrio. O Cássio trabalhou por anos junto às comunidades ribeirinhas em contato direto com os rios com os peixes. E segundo diagnósticos médicos, laudos, ele desenvolveu a doença de Minamata, causada pelo contato com o mercúrio. Essa é uma doença degenerativa para a qual não tem cura. E o Cássio faleceu em 2021, no ano passado. Esse foi o 7º episódio do Amazônia Sem Lei. No mês que vem a gente está de volta. Se a proposta desse podcast faz sentido para você, considere ajudar a financiar o jornalismo da agência pública. É rápido e com uma pequena quantia por mês você nos ajuda a seguir ouvindo os povos do campo, da floresta e das águas. É só acessar nosso site apublica.org e lá clicar na aba Aliados.
O episódio de hoje foi baseado na reportagem Contaminadas por Mercúrio, de Jepson Martins. Eu sou a Clarissa Levi e apresento o podcast aqui com o Ricardo Terto. No episódio de hoje, eu e a Beatriz Carneiros fizemos a produção e o roteiro. A captação de som direto das entrevistas foi feita pelo Jepson Martins e a finalização de som quem fez foi o Vitor Coroa. A coordenação geral do Amazônia Sem Lei é do Thiago Domenici. Nesse episódio, além das entrevistas e áudios captados pela equipe da agência pública, usamos trechos de áudios do Jornal Nacional, Jornal da Cultura e Jornal da Record. Muito obrigado e até mês que vem.